Bom dia, pessoal, vamos lá, começar mais um dia aqui de estudos, análise e execução. Bora começar aqui pelo Nasdaq. Vamos ver o que passou aqui. Ver o que temos aqui no semanal primeiro, né? Deixa eu arrumar minha outra tela aqui. Tá. Engraçado, né? Achei que ia tomar a máxima da semana aqui, ele virou tudo. Não tomou não. É aquilo que eu tô falando pra vocês, pessoal. Tá pesado e esse mercado quer cair, tá? Aqui no diário. Ó, tá muito embolado. Tá? Tá muito embolado. Vamos trazer. Oh, desculpa aí. Vou começar de novo aqui. Não é possível que todo mundo tá em nível. Vamos lá. Gráfico diário, tá? Marcar essa máxima aqui. Procurar a mínima aqui. Então ontem o preço tentou cair, rejeitou, fechou com candle de baixa. Né? E hoje tá querendo dar continuação na baixa aí. Tá? Tem essas retrações tudo pra passar aqui. Provavelmente tá querendo buscar mais liquidez embaixo aí. Tá pesado. A gente tá vendo aí que tá pesado. Essa LT grandona aí. Vou pegar mais aqui em cima aqui. Então, tá segurando também. Tá comprimindo. Tá? Um cara que vai derrubar isso aqui, tá? Dá uma olhada aí, apagar um pouco desses estudos passados aqui. Tá? Vamos ver o que a gente tem pra baixo aí. 4 horas não continua não tendo nada, tá? Nem pra cima, tá deixando nada. O que ele deixou foi aqui, ó. E ele conseguiu defender. Tá? Ele defendeu todas as vezes o preço abaixo desse preço aqui. Só fazendo manipulação aqui e caindo, tá? Vamos jogar numa hora ali pra gente entender. Uma hora a gente teve esse range aqui. Foi lá em cima, ontem voltou. Tá? Ontem voltou. Hoje tá voltando de novo. Uma mínima aqui, ó. É um alvo, tá? Dessa queda. Tem essa grande ineficiência aqui embaixo. O preço testou ela. Chegou lá em cima, não passou, tá? Então voltando aqui de novo. Ou pra preencher ela direito. E tentar jogar pra cima. Ou vai romper. Tá? Ou vai romper. Gráfico bem embolado. O preço trabalhando na retração aqui. Logo abaixo tem retração. Eles estão na armadilha, tá? Armadilha. Forçando os players. Encher de stops aqui. Embaixo também tem fundos importantes. Tá? Tem esse fundo. Como sell site, tá? Aqui não é nada. Essa linha aqui também pode sair fora. Uma hora caiu. Preencheu a ineficiência que tinha aqui, H1. Travou na retração ali e jogou pra baixo. O mercado tá pesado, tá? Ruim de operar nessa região aqui, ó. Olha aqui como é que ele ficou agarrado aqui atrás, ó. Ele volta de novo pra trabalhar nas mesmas regiões, ó. Aqui, ó, tem uma zona de preço, é um range price aqui bonito, em 30 minutos. Porém, longe das médias, só partindo da retração, tá? Aí aquilo. Ó, tem esse fundo como alvo, tem a caixinha aqui como alvo, só que tem uma retração na frente, então já entra sabendo que aqui é um suporte forte, tá? Que ele pode cair. Como ele já tá entrando aqui, que não foi direto, a gente tem a oportunidade de pegar ele na saída, tá? O que eu faço? Jogo uma fibra aqui, espero ele reagir ali, ou se não tiver nenhuma eficiência aqui no gráfico menor, ó, já deixou, tá? Eu tenho essa primeira e essa segunda, então ou eu espero ele reagir aqui ou já pego na saída aqui, tá? Pelo 30 minutos ele rompeu, deixou espaço, pelo 15, tá? Não tem nada, tem um fundo mais alto aqui, que na verdade ele vai fazer um pullback ali, tá? Vamos ver um tempo gráfico menor, média de 200 afastado, pra cima, no 15 minutos pra cima, média, pra cima as médias, tudo pra cima, tá? Tudo pra cima, então risco alto, tá? Preencheu essa ineficiência aqui, tá? Cabe uma venda aí, tá? Risco mais alto. Eita, travou aqui. Deixa eu ver o tamanho aqui da região. 163 dólares. Já é o risco, tá? Um contrato. Já é o risco da operação. Vou pegar aqui, pessoal, só pra me arrumar direito. $163. Vai ter que ir na mão, tá? Ó, demorando. Não tá aceitando por ordem aqui, não tô entendendo o que tá acontecendo. Agora consegui. Ó, não me pegou. Não sei se vocês conseguiram pegar aí. Não peguei, tá? Não me pegou, tentei vender na mão, não foi. Que coisa, agora não. Tá. Vamos analisar o S&P aqui, enquanto isso. Parece que está descorrelacionado, tá? Vamos lá no diário. Vou marcar essa máxima aqui, ó. Ele sweepou, tá?
Vai sempre isso aí, pô, a máxima aí. Vamos lá. E aí eu tenho uma mínima aqui. Esse aqui tá trabalhando bem perto ali das máximas, né? Inclusive ele pegou a máxima semanal e virou, tá? A máxima da semana virou. Então ele tá bem diferente do nada aqui, né? Peraí. Vamos falar besteira. Tá bem diferente. 4 horas não tem nada pra baixo, pessoal. Pra ele travar preço, tá? Essa queda pode ser forte, tá? Ele pegou a máxima da semana aqui, ó. Tá virando, tá? Quer dizer, tá querendo, né? Tem média de 4 horas flat lá embaixo. Não tem nada, além das retrações, tipo assim, não tem eficiência pra bater no preço e jogar pra cima. Vamos ver como é que o S&P vai trabalhar. Ele tá trabalhando bem diferente do Nasdaq. Uma hora. Só tenho aqui, ó, que ele preencheu, tá? Rejeitou. Pra cima não temos nada. E aí, meu irmão, não tem mais nada, tá? De ineficiência pra ele fechar. 30 minutos. Ele tá querendo formar aquele padrão ainda, enquanto o Nasdaq já formou e já tá trabalhando abaixo do 30 minutos aqui. Então tá bem descorrelacionado os ativos. Pode acionar lá. Já acionou, eu já tinha acionado já. Já tá indo. Tá indo. Tô com algo aqui um pouquinho errado. Vou deixar aqui no 91, tá? Ele tá... O S&P agora tá pesando. A gente tem essa região aí. E no 30 minutos a média de 200 dele chamando o preço, tá? Tá chamando o preço lá. Isso é bom, tá? Isso é bom. Tem ineficiência aqui que ele já tocou. Rejeitou, foi lá em cima, defenderam. Estão querendo jogar pra baixo, tá? Vamos ver aqui no gráfico menor. Vamos ver o que eu tinha aqui. Eu tive o preço trabalhando, formando essa estrutura para alta, né? E aí, capturando a máxima da semana. Porém, o corpo do candle aqui fechando abaixo, tá? Não teve força para fechar acima. E aí, antes dele fazer essa alta aqui, eu até tenho um topinho anterior, ó. Eu tenho aqui um pivôzinho e a última tacada final ali, e aí ele já joga para baixo, quebrando esse fundo. Quando ele quebra esse fundo, ele volta pro pullback na região e começa a entregar, ó. E aí ele despeja, aqui pelo 15 minutos, rompe tanto o primeiro fundo aqui, quanto esse, tá? Tá mudando a característica aqui. E aí ele joga pra cima de novo aqui, ó, um pivô bonito, em 15 minutos, ancorado na 200, era pro preço ter acelerado, rompido isso aqui, se fosse continuação de alta, mas já faz um topo aqui embaixo, ó, no fundo que ele foi quebrado. E agora ele tá jogando pra baixo, tem média de 15 aqui, né, é 215, a de 30 tá mais embaixo. Então se ele perder essas médias aqui, perder esse fundo, né, primeiro que aqui é o fundo do 30 minutos. Então ele fechando abaixo aqui, pode ser que ele acelere pra baixo, né. Essas médias aí vai servir como suporte na região. Então tem que ter atenção, mas na perca delas também acelera, tá. Então eu tenho a média de 30 minutos aqui, nessa região, vou marcar aqui uma linha para ter referência aqui no gráfico menor. E a de 15 também aqui na cara. Tá? Em 30 minutos, se eu projetar a região, ele vai fechar junto com a de 15 minutos aí a vela. Tá? Então tem o primeiro alvo com uma média de 15 na frente, tá? E tem depois o caminho livre até o segundo alvo, até a média de 30 minutos. Tá? Então espero que ele consiga romper essa média aqui, pro Nasdaq cair e pagar nosso alvo. Nada que tenha uma retração na frente do alvo. Tá? Uma retração na frente do alvo. Então seria um impedimento, tá? É que tá aqui com 12 pontos. Vamos ver se o preço tem... Se ele faz isso aqui, ó, ele bateu aqui no suporte, mas ele conseguiu romper um pouco mais embaixo. Como ele tem agora essa liquidez aqui, né, e também temos essa liquidez do diário chamando o preço aqui embaixo, e esse fundo, teoricamente, ele é fraco. Por que ele é fraco? Porque ele não tem força para romper nada aqui, ó. E muito pelo contrário, os caras conseguem defender aqui, né, na região, tá? E também na resistência da Fibo semanal. Então vamos ver se o Nasdaq tem força agora para romper esses compradores aqui, acelerar esse preço, vir buscar essa região de fundo aqui, ó, tá? Podemos colocar no bolso, no primeiro alvo, tá? Até porque o S&P tem muita média na frente ali, ó. Tem a de 15, depois tem a de 30. Isso aqui pode fazer o preço travar aqui, né? Então... Mas se pesar, a gente já sabe que vai escorregar bem, tá? Ó, tá confirmando, tá? O alvo é esse fundo aqui, então ele pode escorregar mais, tá? Lembrando que um comprador defendeu forte o preço aqui, ó. Bem cravado no segundo alvo, tá? Teve esse pavio todo fazendo a mínima de ontem, teve. Mas ele defendeu aqui na região de 1 hora. Beneficência, ó. Tá? Vou ver pra baixo aqui que eu tenho. Ih, tem bastante eficiência aqui pra baixo, tá fechado ainda, tá? Ó, beneficência grande. Daqui a 15 minutos lá pra baixo, então o preço deve cair mais hoje. Essa aqui é de 15, tá? Só que já vai cair agora? Não sei, né? Talvez não, né? Talvez ele vai travar, esperar, não sei, eu não dei uma olhada ainda. Se 8h30 tem notícia, né? Ou ele vai esperar a abertura pra ter mais volatilidade, pra ele conseguir acelerar esse preço pra baixo. A gente vê que o preço tá com dificuldade de cair, ó. Né? Faltam 3 minutos aí. Então interessante aqui no 30 minutos ele consiga fechar abaixo aqui, né? Falta bem pouquinho um ponto ali pra ele fechar abaixo. Vamos ver, pessoal. Vamos guardar aí. Entramos com um gerenciamento aqui, mais ou menos um risco médio, né? Até porque vale
vale o risco médio, porque o toque daqui vem da retração. Ou parte ruim, né? É uma outra retração na frente aqui, tá? Mas a gente tá na tendência aqui, né? Desde ontem. Na verdade, isso aqui é a perna de baixo, o back, pra continuar caindo, tá? Vamos ver se ele vai ter força pra passar aí. Tá? Aqui tinha uma ineficiência do 15. Ele travou nela, tá? Jogou pra cima, mas não teve força pra ir, tá? Ele vai voltar pra testar esse fundo aí. Tá entrando compra no finalzinho aí, né? Tá entrando compra no finalzinho do candle, do fechamento aí da 6,5. Vamos ver como é que vai reagir aí agora. Enquanto esse preço trabalha aí, continuar analisando aí. Dá uma analisada aqui no Dow Jones, que o movimento dele também tá completamente diferente. Tá? Vamos lá, vamos no diário. Ó, rejeição forte de queda lá, tá? Mas tá bom. O pullback aqui ainda continua sendo um pullback pra nós, tá? Vamos ver aí. Vamos ver o Dow Jones aqui que ele passou. Então ontem ele não conseguiu, aliás, ele conseguiu capturar a máxima de terça, tá? Tá trabalhando aí na região de Gaza. O Dow Jones, ele fez essa pernada para baixo, voltou, tá trabalhando dentro da ineficiência ainda do diário. Já há alguns dias, 1, 2, 3, 4, 5 dias ele tá trabalhando aqui dentro, tá? Esse dia aqui, ó, que foi a terça-feira, ele trabalhou e fez uma entrega, tá? Ele entregou aqui embaixo, capturou a mínima da semana e voltou, tá? Ontem ele trabalhou ali, teve dificuldade de passar, né? Não teve força para fechar acima dos 50%, mas ainda assim fechou acima do 38%. Hoje, ele fez uma manipulação para baixo, parece, travou aqui no suporte, tá tentando ganhar os 50%. E tá com alvo na máxima de ontem, tá? Então o Dow Jones está em um movimento um pouco invertido do Nasdaq, que a gente já percebeu isso aí. Porque Nasdaq é tecnologia, Dow Jones é as outras empresas de serviços aí que não tem tecnologia, né? Não é muito da tech, né? Então o preço hoje do Dow Jones tá com muita cara que ele vai tomar máxima aqui e máxima de segunda e domingo, tá? A gente filtrar aqui no 4 horas, não tem nada, tá? Não tem nada. Olha essas linhas aqui que já é passado. Ó, a rejeição aqui, ó. Você viu que veio só capturar todos esses fundos aqui, tirar a galera de posição e tá construindo uma alta, mas é uma alta que não tem tanta força, pessoal. Eu olho pelo 4 horas e eu não vejo um deslocamento de preço, tá? Muito forte. Nenhuma hora, tá? Muito agarrado. Muito agarrado. Então o Dow Jones tá muito difícil de operar, tá? Tá bem difícil de operar. E também não tá descaracterizando esse aqui uma grande onda 2, tá? Complexa, pra depois vir com uma onda 3 rápida, assim, ó. Tá? Ó, muita liquidez aqui, ó. O que ele quer? Que ele não tenha essas regiões aqui pra baixo, tá? Então na hora que pesar esses mercados, essa queda, pessoal, eu acho que vai ser rápida, viu? Vai ser queda brusca. Aí pra isso ele vai tentar desalavancar a galera que tá aqui nesse meio, induzindo o mercado pra cima. Pode ser que ali em cima seja o ponto, tá? E depois uma queda forte aí. Então, bem possível de ser isso aí. Mas por enquanto ele tá mostrando que ele tá querendo subir, tá? Capturar esses topos diários aqui, ó. Esse e esse aqui, tá? Com alvo aqui em cima, ó. Que ele precisa fazer esse dever de casa aqui ainda pra poder cair, tá? 30 minutos, ele já tá quebrando uma estrutura aqui, ó. Interna, é fraca, tá? Topo forte ali em cima, só que ele tô puxando a liquidez. É o que tá fazendo, ó. Fez o pullback aqui, esse pullback tinha que ter sido um pouco mais limpo, né? Mas o tempo gráfico menor foi. E agora um pivô de alta aqui, tá? Ó, pivô de alta em 15 minutos, pivô de alta em 5 minutos. Tá bem bonito esse pivô aqui, tá? Tá bem show. Eu gosto muito desse pivô aqui, tá? Melhor ainda se essa média de 20 tivesse já ancorado aqui e a 200 mais próxima ali, tá? Ou se ele tivesse caído nesse topo aqui. Vamos ver onde ele fechou. Ele deu 15. Mas se ele manter aqui acima, tá? Ele pode acelerar. Deu 15 minutos também, tá? Ó, deu 15 minutos tá mais curta. Podemos até projetar isso aqui, ó. Ou pelo 5. Tá? Nos dois. Não sei o que foi esse candle aqui não, tá? Candle bem expressivo. Os caras compraram forte aí no Dow Jones. Tá? Então 15 aqui ele tá mais curta, né? Deixar um alarme aqui pra gente ver como é que ele vai romper depois aqui, ó. Fechamento ali acima. Alvo lá em cima, tá? Alvo lá na máxima do dia de ontem. Vamos dar uma olhada no ouro. O ouro foi lindo, cara. Largou nós pra trás mesmo ontem, né? Eu esperando ele aqui desde essa porrada aqui, ó. Desde terça-feira eu tava esperando o ouro aqui, ó. E ainda falei ontem na live, cara. Daqui tá parecendo que ele vai largar nós. E foi. Tá? Foi bastante, né? Pagou toda essa região aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alvos, cara. Depois rejeitou e voltou. Tá? Por que voltou? Porque ele tá devendo essa região aqui, em primeiro lugar, né? E segundo, que essas mínimas aqui, né? O ouro tá num time frame maior, a gente vê que o ouro, ele tá querendo, né? Querendo cair aqui dentro, né? No semanal, a gente tem ineficiência aqui pra baixo ainda, e ele tá pesado, tá? Ele tá pesado. Porque questão de juros. Se os Estados Unidos subir juros, vai ser o catalisador para o ouro cair, para essas bolsas tudo cair, tá? E fazer aquele trabalho que eles precisam fazer para baixo. Então tem que ter um motivo maior para esses preços cair, né? Vamos marcar aqui, ó. A mínima do dia agora passa a ser essa aqui, tá? Essa aqui passa a ser a PDL, tá? Pro dia. Que é a mínima de ontem, tá? O alvo é aqui. Primeiro alvo, né? Depois aqui embaixo. Essa compra aqui embaixo fica uma compra de risco. Porque essa região aqui, ó, jogou ele lá pra cima. E aí ele capturou as liquidez que tinha ainda aberta, né? Então esse fundo aqui passa a ser um fundo fraco, tá? Por que o fundo é fraco? Porque esse topo aqui ainda é o que tá mandando, tá? Esse topo quebrou essa estrutura aqui, voltou, tá?
Na verdade não é fraco o fundo, tá? Não é tão fraco. Esse aqui não, mas esse aqui, ele quebra só a estrutura interna. Tá? Não tem nada. Esse topo aqui era forte, ó. Esse topo aqui era forte porque quebrou esse fundo. O Dow Jones tá querendo romper pra cima. Então esse topo era forte, que ele quebra esse fundo. E aí esse fundo aqui foi forte porque ele já devolveu o movimento lá em cima quebrando essa estrutura. Então isso aqui tá sendo uma correção. Só que aí esse fundo não teve força pra jogar lá em cima de novo e dar continuidade, ó. Quebrar aqui. Ele não teve força. Então o que vai acontecer? Esse pullback aqui pode ser mais embaixo. Eu espero que seja aqui. Tá? Tô com uma ordem comprada aqui, aguardando, stop aqui no fundo. Não vou arriscar muito, isso aqui vai ser um lote pequenininho, que eu vou deixar para swing trade. Tá? Vou tentar comprar aqui, apesar de ter esses fundos tudo aqui para baixo, pode stopar, tá? Por isso vai ser um lote pequeno. Uma intenção de deixar o preço ir embora. Fazer um swingzão bem nervoso aqui, tá? Vou deixar essa ordem aberta e fazer um trade, tá? Se o preço continuar caindo, eu faço day trade com o preço caindo e com essa ordem de compra aqui, eu vou deixar aberto para longo prazo. Tá? É isso que eu tô planejando, por isso que eu tô esperando aqui. Mas enquanto isso eu fiz trade, tá? Fiz trade na compra, na venda, no ouro. Tá? Agora, o ouro, ele deixou uma região aqui, ó. Tá? Eu vou apagar essa. Eu vou manter ainda essas projeções, cara. Por quê? Porque eu não perdeu esse fundo ainda, então isso aqui pode continuar sendo alvo, tá? Do comprador aqui pode continuar sendo alvo. Então eu tenho aqui, numa hora esse alvo aqui, tá? Que ele tá devendo. Tem mais um aqui embaixo, tá? Que também pode ser uma alta dele vir aqui, tá? A média de uma hora pra cima, 4 horas lá em cima, 15 minutos pra cima, 5 minutos pra cima. Então quer dizer, ele pode sim voltar a subir aqui, tá? Manipular. Por que eu tô vendo que eles estão fazendo isso aqui? Porque cada vez que ele sobe e cai, ele também deixa trendline, ele deixa vendedores, tá? Deixa estoques pesados. Então na hora que ele achar uma demanda forte, aí ele vai voltar e vai consumir toda aquela trendline pra cima lá. Tá? Então aqui o ouro, pelos 5 minutos, tá? A gente tem esse fundo, que foi quebrado, né? Fundo fraco ainda. O fundo forte tá aqui, tá defendendo, ó. Aí o preço vem, vou pegar outra trilha, ó. O preço vem, faz aqui o pivô, joga aqui, joga lá, joga aqui, joga lá. Aí aqui embaixo, ó, ele faz como se fosse sweep, tá? Mas não tem força pra perder. Joga pra cima, começa a quebrar a primeira estrutura interna aqui, volta pro pullback, quebra essas aqui. E aqui tá travando, tá? Aqui tem uma ineficiência que esse pavio já pegou, tá? Então pode ser que daqui ele volta a subir, ó. Aí ele tem esses topinhos aqui, ó, pra consumir agora como liquidez, que é um catalisador pra ele chegar aqui ou na média, tá? Então ele aqui pode entrar numa tendência de alta agora, pra vir nessa região ou lá em cima, pra depois voltar a cair, tá? Aqui na região que a gente precisa. E aí essa região aqui, ela tá com muito catalisador. Tem muita compra aqui, compra aqui, compra aqui. Então o mercado vai vir estopar, eu espero que ele estope essa região aqui e rejeita aqui, tá? Ou aqui, ou nessa região inteira aqui, ó. Espero que esses caras que comprou aqui, tá? O mercado estopa essa galera, tira de posição, coloca a galera vendida e aqui joga pra cima pra nós. Espero que ele faça isso. Tá? Isso aqui é um estudo muito avançado, tá, pessoal? Ter essa visão aqui, você tem que estar pensando igual o market maker. Tem que estar pensando igual o cara grande. Porque se você pensar igual sardinha, você não consegue enxergar isso aqui. Tá? Então vamos ver o desenrolar disso aqui, tá? Então, ele tá travado aqui, tá? Pelos 5 minutos a gente tinha essa ineficiência aqui, ele já consumiu ali. Eu tenho aqui esses topinhos para ele romper. Eu tenho a primeira quebra de estrutura aqui, ó, nessa região onde ele testou. Depois eu tenho essa aqui, porque essa aqui, ela vem aqui embaixo também. Tive essa aqui, tá? Então daqui ele violou só, ele não tem força para passar, tá? Pode ser que ele manipula ainda essa região aqui, que aqui também tem uma retração, ó. Eu não sei se é a mínima da semana, deixa eu ver. É a mínima da semana, tá? Ele tá trabalhando na mínima da semana passada. Então pode ser que ele já vai daqui, tá? Pode ser que ele já vai daqui. Compras aí, tem que estar com o stop aqui na baixa, ó. Que ele pode vir manipular esse fundo aqui de novo, tá? Ó. Foi ali, tá criando liquidez aqui pra cima, ó. Pode ser que ele venha jogando de novo aqui dentro ou mais embaixo aqui pra depois alavancar, tá? Então, vai comprar no ouro aqui, nessa região, tem que comprar com o stop mais lá embaixo, tá? Não vou comprar, então espera, se quiser fazer um trade no ouro, daqui até ali em cima, tá? Dá muito ponto. Comprar aqui embaixo, ó, ou até ali em cima, tá? Dá pra fazer um tradezinho legal aí. É isso, e o nosso querido Nasdaq tá ali pelejando. Fechou abaixo, vamos ver se ele entrega aí, né? Fechou abaixo, não, esse aqui foi o pullback na borda da caixinha, não teve força para subir ainda, tá? Deixou aqui no 30 minutos essa região sem preencher, então ele vai voltar ali. Então a gente tem que tomar cuidado aqui que na volta é lá dentro, tá? O S&P ainda não fechou abaixo, provavelmente. Vamos ver se ele vem agora, né? A média de 15 ele vai testar, ela já subiu, ó. Ela já subiu, vou subir mais um pouquinho aqui. A de 30 subiu só um pouquinho. Vamos ver. Dow Jones. Na verdade o Dow Jones ele só violou ali a região, né? Por enquanto. Brent travado, subiu, né? Valorizou bastante por causa do início da guerra de novo aí. Não é bom. E o BTC subiu também, né? O Bitcoin acho que ele tá querendo colocar a galera comprada aí, pessoal. Mas eu não sei. Apesar de estar bem aqui na média, tá? A região aqui. Eu não acho que o Bitcoin achou fundo aí não, tá? Eu acho que ele vai cair mais ainda. Ele vai pegar essa galera que tá tentando comprar aqui, tá? Ó, capturou a máxima da semana, tá? Da última semana. E aí, se ele virar aqui agora, porque ele veio aqui, ó. Ele veio na região, ó. Que foi onde partiu a primeira quebra, tá? Aqui confirmou abaixo, que ele deu confirmação de continuação, tá? Ele não rejeitou, tá? Se você pegar o último pavio ali, ele não rejeitou, tá? Fechou abaixo, e também não surpreenderia não se ele subisse mais um pouco, ó, aqui nas regiões aqui, ó. Deixou ineficiência aqui,
fazer isso aqui, colocar muita gente comprada e depois ele bater forte. Eu acho que ele não achou fundo ainda não, tá? Acho que ele tem mais alvos pra baixo aí. Mas os caras aí é soberano, né? A gente não sabe o que eles já estão antecipando, né? Vamos lá. Vou botar aqui no NASA, deixar ali agora, que tá querendo ir, né? Vamos ver como é que ele vai trabalhar aí. Aqui é a rejeição de uma hora que ele teve, ó. Tá? Ele tá vindo pra testar a região aí de novo. Aqui é o pavio. Aqui é do 15 minutos. Tá? Vou perder essas regiões tudo e atacar pra baixo aí. Tá tão tranquilo, emocionalmente, comportalmente? Vou ficar ansioso olhando pro trade que a gente tá. De boa, né? É isso aí, o pessoal tem que ser leve. Tá? Você tem que estar no trade. E o trade que tá acontecendo, você não tá nervoso, não tá tremendo. Conseguir estar no trade e tá olhando outro ativo, fazendo um racional de outro ativo. Por quê? Porque a gente entrou com gerenciamento muito tranquilo. Tá? Não tá alavancado, a gente tá bem positivo. O stop, pessoal, é só uma consequência. Ou de um estudo mal feito, ou de repente você fez o estudo tudo beleza, tudo confirmado, você colocou a tua gestão certa que a gente fez aqui, mas o mercado decidiu naquele momento não cair ou não subir, né? E nós não temos o controle, né? O que nós temos o controle é isso, fazer a análise, o melhor que a gente pode e o planejamento. Pô, eu planejei executar isso aqui e dentro da análise que eu fiz, meu planejamento diz pra mim que era um lote. Poderíamos, numa outra ocasião aqui, entrar com 3, 4 lotes. O cara que opera com lote fixo, 5 lotes, cara, ia dar ali $750 de stop. Mas o ganho é bom, ok. E se não for? Tá preparado para perder $750? Devolver aí 3, 4 dias, 5 dias de ganho? Que você teve ganhos menores? Então não faz sentido, tá? Não faz sentido a gente operar fora da gestão. Se você está na fase de construção de calção ou na fase de saque, não faz sentido. Se é uma conta teste, ok. Se alavanca aí, pra você aprovar, não tem problema. Faz o que você quiser no teste. Se tiver grana para comprar teste, opera kamikaze, opera notícia, opera o que você quiser. Tá? Mas quando você já está trabalhando capital próprio, ou quando você está numa PA, você tem que ter consciência disso, entendeu? Tá tranquilo. Eu já sabia que ia demorar um pouquinho mesmo, porque um gráfico de 30 minutos ele não anda. Uma vela é 30 minutos, 2 velas é 1 hora, né? Então, se a gente tivesse pegado nos 5 minutos, talvez já tinha pago aqui, ó. Mas o risco era maior, né? Olha aqui, ó. 2 alvos, ó. Eu até pensei que na hora que eu fui pôr esse trade aqui, fazer esse trade aqui, tá? Ó, como é que paga? Na tendência. Uma tendência de baixo aqui, né? Se a gente tá olhando por 30 minutos cair ali, então nos 5 minutos ele tinha que fazer um padrão e ir lá, né? Mas por que você não fez? Porque a gente no 30 minutos a gente tem uma margem, né? Ele poderia ter vindo, respirar aqui no meio da caixinha, e aí a gente nos 5 minutos seria estopado. Né? Até porque nos 5 minutos também ele deixou algumas ineficiências aqui em cima ainda. Mas tava legal, dava pra ter feito com risco alto, né? Carregando pro segundo alvo. A gente talvez não. Se a gente entra com risco alto aqui, né? $100, e a gente carrega aqui pro primeiro alvo, pro segundo alvo, a gente ia ganhar a mesma coisa que a gente vai ganhar nesse trade aqui. A diferença é que do 30 minutos nos dá mais segurança. O pivô tá muito mais lindo. O range price ele é clássico. Fundo e topo clássico. No movimento limpo. Isso aqui não tá um movimento limpo, né? Não que ele não paga, mas olha que movimento muito mais limpo, né? A pernada de baixo saindo lá da 200. Parou o movimento, travou na retração de semanal e jogou pra baixo. Cara, isso aqui tá muito... O contexto tá muito lindo, tá? Com quebra de fundo aqui, ó. E o pullback aqui, defendendo. Ineficiência de 1 hora e ineficiência de 30 minutos. E o vendedor descendo pra região. Então, esse vendedor, ele vai buscar os alvos dele. E eu não acredito que a retração aqui é o alvo dele. O alvo dele, primeiro alvo dele é onde parou a venda. Onde entrou a compra. Primeiro alvo dele é aqui, tá? Segundo alvo dele é os fundos aqui, ó. Desse movimento de compra. Porque essa pernada veio aqui, ele deixou entrar a compra, desce pra cá, esse alvo aqui tá olhando pra cá, ó. Ele tá apontando pra cá. Da mesma forma que esse alvo aqui tá apontando pra cá, ó. Entendeu? Agora se vai direto, aí é outros 500, né? Ele pode trabalhar ainda pra depois entregar. Mas é sobre isso aí. Alguma dúvida? Manhoso, né? Ó, bateu onde? Bem na retração. É forte, pessoal. A retração semanal é forte. Ó, defendeu aqui, agora tá defendendo aqui. Mas agora nas 7 horas, eu acho que ele vai soltar o movimento aí, tá? Ou ele vai vir aqui primeiro, pra depois cair. Tá? Ou ele já vai cair daqui, pagar o alvo aqui, tá? Que sabe fazer uma manipulação aqui embaixo, que aqui é a mínima da sessão de Londres, tá? 4 horas da manhã, depois ele subiu. Então, vamos ver. Vamos ver se ele entrega
Primeiro alvo aqui. Aqui é um ponto tá, interessantíssimo, né? Mínimo de Londres. Então aqui é sempre um ponto onde ele pode acelerar o movimento ou sweepar e virar, tá? Então 2 minutos aí para 7 horas. 7 horas costuma entrar a volatilidade. Tá barulho aí. Calma aí, calma. Aqui, ó, aqui um pouco aqui. Vê, tá querendo aí, pessoal. É difícil um range price desse aqui não pagar, tá, pessoal? Bem difícil. Aí, ó. Chegando. Takezão. Takezão. Take. Take. Vai cair mais. Vai cair mais. Aqui é alvo, tá? E aí, isso aqui é alvo e pode dar um sprint aqui embaixo no segundo alvo, tá? E fala a verdade, hein, pessoal? Coisa linda, hein? 7 horas, take no bolso. Mais um dia de excelência, mais uma semana. A gente completando aí, ó. 92 doletas hoje. Não é muito, mas tá no bolso. E pouco a pouco a gente vai construindo o saldo, tá? E é assim, acumulando 1.278, 10 dias de trade, 10 dias positivo, galera. Tamo aí, a nossa jornada.